O conflito entre Rússia e Ucrânia tem raízes em tensões históricas de longa data e interesses geopolíticos. A Ucrânia, conhecida como o celeiro da Europa, foi governada por vários impérios, moldando sua identidade nacional. O colapso da União Soviética em 1991 levou à independência da Ucrânia, um movimento que afetou profundamente a Rússia. A expansão da OTAN para o leste alimentou ainda mais o ressentimento e a desconfiança da Rússia em relação ao Ocidente. Essas queixas históricas prepararam o cenário para o conflito atual. A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 marcou um ponto de virada nas relações entre Rússia e Ucrânia. Após a Revolução Euromaidan, a Rússia rapidamente garantiu seus interesses na Crimeia, levando a sanções ocidentais. Movimentos separatistas, apoiados pela Rússia, eclodiram em Donetsk e Luhansk, resultando na brutal Guerra de Donbás. Os acordos de Minsk visavam resolver o conflito, mas se mostraram frágeis e difíceis de implementar. O fracasso desses acordos e o aumento das tensões levaram à invasão em grande escala da Ucrânia em 2022. A Guerra de Donbás se tornou uma guerra por procuração, com a Rússia e o Ocidente apoiando facções opostas. A invasão russa da Ucrânia rompeu a ordem pós-Guerra Fria, forçando os países a reavaliarem suas alianças. Os Estados Unidos e os aliados da OTAN condenaram a invasão, impondo sanções econômicas à Rússia e fornecendo ajuda militar à Ucrânia. A China, embora oficialmente neutra, aumentou a cooperação econômica com a Rússia, refletindo sua complexa relação com a Rússia e o Ocidente. Muitas nações em desenvolvimento, dependentes da Rússia para energia e alimentos, hesitaram em tomar partido. O conflito exacerbou desafios globais, como o aumento dos preços de alimentos e energia, complicando a resposta internacional. A situação lembra um pouco o nosso jeitinho brasileiro em política externa, buscando sempre o melhor para o país sem se indispor com ninguém. A invasão russa da Ucrânia se transformou em um conflito prolongado e sangrento. A resistência ucraniana, armada com armas ocidentais, infligiu pesadas baixas às forças russas. Apesar dos contratempos, a Rússia ainda mantém uma vantagem militar significativa e se concentra na região leste de Donbás. O conflito devastou a Ucrânia, deslocando milhões e reduzindo cidades a escombros. O custo humano é imensurável, com milhares de civis mortos e inúmeros outros feridos. É uma situação que nos lembra, infelizmente, episódios de violência que o Brasil também já enfrentou, como no período da ditadura militar. A guerra na Ucrânia tem implicações profundas, remodelando o cenário geopolítico e aumentando as tensões globais. O conflito destruiu suposições sobre a segurança europeia e expôs os limites das instituições internacionais. A violação da soberania ucraniana pela Rússia levanta questões sobre a eficácia dos mecanismos para prevenir a agressão. A crescente rivalidade entre o Ocidente e a Rússia aumenta o risco de um conflito mais amplo. As consequências econômicas interromperam as cadeias de suprimentos, aumentaram os preços da energia e agravaram a insegurança alimentar. A guerra é um lembrete da fragilidade da paz e da necessidade urgente de diplomacia para evitar futuras tragédias. É como diz o ditado popular: mais vale um pássaro na mão do que dois voando.